Relaiai. Bom dia, meus amigos, bom dia. Quinta-feira, dia de TBT, mas eu não tenho nada para relembrar. Vou relembrar do de sempre, né? Do de sempre. Pois bem, assisti aí aos cortes do programa da Bárbara com o Marçal. Confesso a vocês, eu vi uma Bárbara tentando ser simpática, né, tentando ser isenta, e o Marçal tentando ser calmo, né, nas respostas, como se ela não estivesse querendo deliberadamente arrancar dele uma declaração contra o Xandão, e como se ele não estivesse percebendo isso, né? As duas coisas foram engraçadas de se ver, né? Foram muito engraçadas de se ver. Ver como os bolsonaristas... Bom dia, Marcelo. Bom dia. Como os bolsonaristas ainda teimam nessa estratégia com o Marçal de tentar levá-lo ao erro, né? Fazer com que ele faça uma declaração desastrosa sobre o Xandão e que isso acabe redundando na cassação da sua candidatura. Eu tenho visto algumas pessoas, confesso a vocês que não são muitas, mas eu tenho visto algumas pessoas da direita, pessoas que eu conheço e reconheço como são pessoas de direita, assim, fazendo críticas ao Marçal, críticas assim bastante preconceituosas, né? Então, essa madrugada eu tive um tempinho e fui pesquisar sobre duas delas, né? Uma delas é a questão religiosa, né? Acho que essa é assim fundamental, né? Quando eu vi o discurso do Malafaia no sábado, né? Aquele discurso raivoso, né? Magoado, né? Um discurso sem sentido para mim, né? Porque o fato de o Marçal ser o Marçal não pode fazer com que eu me exaspere com isso, né? Quem espera que o Marçal tenha atitudes previsíveis só pode ser um idiota, né? Então você tem que saber navegar no universo das maluquices que ele coloca na mesa, né? O Marçal é muito bom nisso. E eu falei, mas tem acho que uma disputa aí, né? Tem uma disputa que parece ser do campo evangélico, não ser no campo religioso e tal. Fui dar uma pesquisada nisso. Aí, o que eu encontrei? Encontrei uma influencer maluca, né, que é seguida por muita gente. Essa influencer é brasileira, eu não sei o nome dela, confesso a você que eu não sei o nome dela. Ela tem um canal muito pequeno e é uma pessoa que imita o sotaque português. Ela fala como se fosse português, né? Ela fala, pois, como se fosse portuguesa, mas seria como se eu estivesse aqui falando com vocês e vocês percebessem claramente que eu estou forçando as minhas palavras para fazer de conta que vocês entendam que eu sou o português. Mas qualquer um de vocês podem concluir, até mesmo pelas minhas palavras, que eu não sou um farsante. Então essa fulana, cujo nome eu não sei, repito, ela disse que na igreja que o Marçal frequenta lá em Miami, uma igreja que chama-se Diante do Trono, que tem como fundadora uma tal de Ana Paula Valadão, que eu não sei quem é. Nessa igreja surgiu um profeta, também não me pergunte, e esse profeta profetizou que daquela denominação surgiria um presidente da República no Brasil. Então,
aí a gente vê a cadeia de interesses que está colocada, né? Porque não é mistério para ninguém que os evangélicos têm um grande peso, né, no eleitorado conservador, um grande peso. E também não é mistério para ninguém que os evangélicos gostariam, assim como tem um ministro lá no STF, gostariam de ter um presidente da República, que é muito legítimo isso. Então, voltando ao Malafaia e ao Marçal, eu reputo que são interesses bastante comezinhos, bastante minúsculos, que estão levando o Malafaia, né, a essa saraivada de críticas diante do Marçal. E para reforçar, né, em fevereiro, quando o Marçal veio para São Paulo pela primeira vez, segundo consta nos movimentos, ele veio a pedido da Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli, que estava, digamos assim, tinha caído em desgraça, não conseguia mais organizar nada através do movimento dela, chamou o Malafaia, que era uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, para organizar o movimento de fevereiro. E uma das conversas que circulava no meio dos movimentos, né, é que a Carla havia ventilado a hipótese do próprio Malafaia ser um candidato a presidente, na hipótese do Bolsonaro não ser elegível em 2026. Então, estou trazendo isso à baila, né? Porque isso, de certa maneira, explica de maneira muito mundana, né, todo o ódio do Malafaia ao Pablo Marçal. Há quem diga que o Malafaia tem interesses, né, nos resultados dessa eleição em favor do Ricardo Nunes, porque ele tem interesses pecuniários em São Paulo, talvez algum tipo de prebenda contratual, alguma coisa, né? Eu não duvido disso também. Acho que são as duas coisas somadas, porque Malafaia, apesar de pastor, reconhecido como pastor, tem uma atuação política muito intensa. Menos no Rio de Janeiro, é claro, que é a cidade dele, né? Na cidade dele, ele usa a farsa, né? É um mala, né? É um Malafaia, né? Usa a farsa, né? O argumento farsesco de que ele só apoia no primeiro turno os vereadores, né? Ora, é uma comédia, né? É uma comédia. O Ramagem vai perder no primeiro turno, não vai ter nem segundo turno no Rio de Janeiro, por falta de apoio, enquanto o nosso amigo Malafaia conta a lorota vazia de que ele não pode apoiar no primeiro turno ninguém, porque ele está dedicado aos vereadores da igreja dele. Quer dizer, é brincadeira, né? Então, esse é o primeiro, digamos assim, a primeira expectativa, né? A primeira crítica que eu ouvi, que era essa questão religiosa e que estava por trás disso. A segunda crítica que eu tenho ouvido bastante é que o Marçal não é um cara da direita, né? Isso surgiu ali no Carlos Bolsonaro, no Eduardo Bolsonaro, e está se repercutindo até agora, né? Está se repercutindo até agora, né? Como sendo, digamos assim, um grande pecado, né? Que ele não é da direita. Mas o que é ser da direita? Ser de direita significa acreditar na livre iniciativa, cuidar da própria vida, cuidar da família, prosperar, estudar, enfim, ajudar a comunidade na qual você está inserido. Eu acho que nisso o Marçal pode dar aula para o Carlos Bolsonaro, para o Eduardo Bolsonaro e para muita gente que se acha de direita, né? Porque estou vendo o Celso Amâncio aqui. O Celso Amâncio é um amigo, é um empresário reconhecido na nossa cidade, lá em São Caetano do Sul. O Celso Amâncio nunca foi do grupo do Bolsonaro, o Celso Amâncio nunca foi do grupo do Eduardo Bolsonaro, do PL, ele nunca foi dessa atividade partidária mais intensa. Mas eu jamais poderia dizer
que apesar disso, o Celso Amâncio não é um cara de direita, ele acredita na livre iniciativa, ele acredita em todos os valores que a direita, aliás, ele não acredita, diferente desses personagens, né, que eu estou falando, que são personagens do bolsonarismo, né, o Celso Amâncio não acredita nesses valores da direita. Ele vive os valores da direita. Ele reproduz os valores da direita. Então, quer dizer, a relação dele com a direita é muito mais intensa do que a desses pretensos representantes intelectuais que querem criar, digamos assim, um cercadinho, um pedágio, né? Uma espécie de pedágio. Você tem que pagar um pedágio para ser de direita, né? Então, essa é a segunda crítica que eu tenho ouvido, né, com relação ao Pablo Marçal, e me parece uma crítica ridícula, né? Porque eu fiz uma pesquisa em torno das empresas dele, ele é um sujeito, é uma incógnita? Né? Tem uma prática, digamos assim, empresarial questionável sobre diversos aspectos, principalmente nesse aspecto, né, que ele praticava no passado, aí, segundo ele, de coach. Eu odeio esse tipo de coisa, PNL, coach, todo esse tipo de coisa. Mas me parece que não é só isso. Pelo que eu levantei, são mais de 40 empresas. Muitas empresas na área da construção civil, incorporação, loteamento, empresas de tecnologia, né? Empresas de comércio de automóveis, manutenção de automóveis. Quer dizer, são empresas que atuam na economia real, na sociedade real, né? Então eu acho impossível, diante de tudo que a gente tem visto, o Marçal não ser um cara da direita. Acho impossível. Ele pode ser um farsante? Pode. Ele pode ser um cara do centrão? Pode. Ele pode vender a gente? Pode. Mas, em se comparando com todos os demais concorrentes dele, que também, né, a gente já conhece bem, esses outros todos, né, Ricardo Nunes, Boulos, Tabata Amaral, Datena, principalmente esses quatro, a gente já sabe o resultado que a gente vai ter. Esses caras são farsantes, esses caras são mentirosos e não vão entregar nada. Marçal é uma grande incógnita e por ser uma incógnita, ele se favorece nisso. Então, eu vou pesquisar mais, vou trazer mais dessas minhas conclusões aqui para vocês. E agradeço muito a audiência de vocês. Tenham um bom dia, uma boa quinta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Eu estou com essa camisa escura aqui. Eu vou sofrer no sol. Vou sofrer, mas é a vida. Era a única que tinha lá no cabide. Bom dia para todos e até mais, minha gente.